Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Mobile Talks. O meu nome é Valcídio Perotti, sou diretor e fundador da Alternativa Editorial Revista Mobile. Festejamos neste 2022 41 anos de circulação de nossas edições impressas e 21 anos de nossa presença no digital com ações a partir do portal eMobile, nossa plataforma de conteúdo, informações e negócios. A proposta da Mobile Talks, esse nosso programa, é trazer uma conversa franca e descontraída com personagens capazes de compartilhar ideias e influenciar pessoas. É o caso da pessoa que tenho o prazer de receber para a conversa de hoje, Daniel Lutz, empresário e empreendedor, diretor da Móveis Serraltense de São Bento do Sul, Santa Catarina. Engajado nas causas moveleiras, Daniel já presidiu entidades de representação setorial do Planalto Norte de Santa Catarina, já dirigiu uma edição da Feira Móvel Brasil e, por 2 mandatos, durante 6 anos, dirigiu a Abmóvel, Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário. Seja muito bem-vindo, Daniel Lutz. Apresente-se e fale um pouco de si próprio. Quem é Daniel Lutz? Boa tarde, amigo Perotti. Boa tarde a todos. Daniel Lutz, como é que eu vou falar de mim, né? O povo quer saber. Então, Daniel tem 48 anos, casado, pai de 3 filhos, empresário hoje aqui do ramo moveleiro, desde o início, né? De uma empresa familiar. Hoje estou à frente da Móveis Serraltense. Um pouquinho de mim, eu gosto um pouco de natureza, gosto de esportes tipo ride de Jeep, passeios de Jeep junto à natureza, trilhas no barro, um pouco de sítio, animais. Esses são os hobbies aí, né? Carros antigos, alguma coisa nesse sentido também. Temos aí alguns passatempos aí. Bem apropriado para quem mora em São Bento do Sul, né? É uma região Sim. belíssima, né? Com uma alta qualidade de vida e que propicia esses rasgos radicais aí na vida, né, Daniel? É verdade. A cidade ajuda esses hobbies aqui. Mas antes de retomar a conversa com o Daniel, eu gostaria de registrar que o nosso programa Mobile Talks é apoiado e patrocinado pelas empresas BS Group, fabricante italiano de máquinas para a produção do mobiliário, pela Feira Formobile, evento presencial que na semana de 5 a 8 de julho se realiza no São Paulo Expo, pela Colchões Castor, completando 60 anos de mercado, patrocinado pela Kisafix, marca da Killing para o mercado moveleiro, e por Corte Certo, software de plano de corte. Isto posto, acho que podemos começar, né? A empresa que você dirige, Daniel, a Móveis Serraltense, é uma empresa tradicional do polo moveleiro de São Bento do Sul. Fale aos nossos internautas um pouco sobre ela, Daniel. Vamos compartilhar essa história bacana da Serraltense. Certo, vamos lá. Então, a Móveis Serraltense, ela foi fundada em 1947 por Afonso Lutz e mais 3 companheiros, né, que iniciaram essa empresa. O seu Afonso era o meu avô, já falecido, né? Então, ele começou naquela época difícil, tempos que não existia comunicação, né, telefone. Ele é um desbravador, um empreendedor, né, para a época. E isso já vão completar agora, em 2022, 75 anos. Durante essa trajetória, a empresa começou fabricando artefatos de madeira, principalmente ainda no início para o mercado local, depois foi ganhando o mercado nacional, abrangendo aí Paraná, depois São Paulo, até Rio de Janeiro. E aí, com o tempo, com o crescimento e com o desenvolvimento, vamos dizer, né, geral de todo o país, foi alcançando novos mercados nacionais. Passou por vários momentos bons e momentos difíceis também, né? Depois passou para novas diretorias. O meu avô acabou passando, depois também meu pai trabalhou aqui. E
como ele também faleceu novo, acabou daí assumindo o meu tio, minhas tias, a minha mãe, ficaram frente à diretoria da empresa. E agora chegou a minha vez, então agora eu estou responsável aqui, né, pela empresa, junto ao meu tio, ele tem dado sempre um apoio, né, aqui à gestão, e estamos aí. Desde 1988, então, após estar trabalhando aí no mercado nacional, naqueles móveis de embuia, de cerejeira, com palhinha trançada, algumas cadeiras estofadas, fabricando principalmente salas e camas. A partir de 88, também após um momento de uma crise do mercado interno, iniciaram-se aqui regional, né, em São Bento do Sul, as exportações de móveis para a Europa inicialmente, até por um movimento, né, de que os compradores começaram a vir para cá, por causa, na época, também de uma guerra no leste europeu, que é o tradicional fornecedor de móveis lá, e acabou vieram buscar os móveis aqui. E a Serraltense, como muitas empresas, também se engajou na exportação e acabou se especializando também em móveis de madeira reflorestada e móveis de madeira maciça, né? Principalmente o pinos. Eu acho que essa característica da madeira maciça que fez os importadores virem, né? Exatamente. Como aqui existia madeira, né? Existiam os reflorestamentos de pinos, e é a madeira exigida, né? Lá na Europa, na época, que é exigido que seja madeira reflorestada, né? Para os móveis. Então, foi um período também de aprendizado, né? Porque lá no início, o móvel de pinos, ele não tinha qualidade, ele era até mal visto, né? No mercado interno, quando tentou-se lá atrás, antes, na década de 80, introduzir os móveis de pinos no mercado, foi feito de uma forma errada, né? Criou até uma certa aversão ao móvel de pinos. Eu acho que São Bento do Sul foi pioneiro também na capacidade de trabalhar a madeira, né? Secá-la, prepará-la de forma adequada para a produção de móveis, né? Eu lembro dessa época, né, Daniel? Dessa aversão que existia ao pinos e que São Bento, então, praticamente liderava assim uma capacidade de mostrar, não, o pinos é tão bom quanto qualquer outra madeira, desde que bem tratado, né? Exatamente. Então, nesse período ali, eu diria de 88, início dos anos 90 ali para frente, foi um período principalmente de aprendizado e desenvolvimento de tecnologias. Bem como você falou ali, a secagem da madeira, o próprio desenvolvimento de novas mudas, novas espécies que se adaptam melhor, que criam desenvolvem uma madeira melhor para a fabricação de móveis, depois as técnicas de secagem, as várias maneiras, né, de secar a madeira, que eu diria que é um dos principais fatores que vão determinar a qualidade da madeira que vai ser produzido o móvel depois, bem como as técnicas depois de processamento, colação, e hoje em dia é muito característico já os diversos acabamentos que foram desenvolvidos para essa madeira maciça. Então, hoje, o Pinus passou de um material ruim para um dos melhores, os mais nobres materiais para móveis de madeira maciça. Verdade. Como a gente pode ver, né, a indústria moveleira no Brasil em geral, né, não só aí em São Bento do Sul, mas pegando esta fala com o Daniel, viveu um início difícil, né, baseado mais na determinação das pessoas, né, de imigrantes como o avô Afonso, né, Afonso Lutz e outros tantos, né, do que as condições técnicas e qualquer ajuda política, né, na época, né? Com a Serraltense não foi diferente, não é mesmo, Daniel? A coisa era difícil. Não foi diferente. Realmente, ajuda, se dependesse de ajuda política, acho que não teria sobrevivido tanto tempo, né? Mas não foi, não. Realmente é a garra, né, dos imigrantes ali. No caso do meu avô, o pai dele que veio da Alemanha, né, imigrante com 6 anos. Ele já nasceu aí no Brasil e aí casou-se também aqui em São Bento com a minha avó, que também veio de família de imigrantes também, né, da Europa, e começou essa arte aí de produção de móveis. E passamos por várias dificuldades, né, a empresa, vários momentos, como eu comentei antes. Vou comentar também aqui que em 63, 64,
houve um grande incêndio aqui na Móveis Serraltense que consumiu toda a empresa, né? Ela teve que recomeçar do zero. Como dizem aí, usam aquela expressão, né, como a fênix, né, que renasce das cinzas. Literalmente, a Serraltense sim queimou, virou tudo cinzas e foi reconstruída. Ali eu posso até contar, eu não vivi essa época, né, eu não era nascido, mas sei da história que houve uma movimentação de empresários aqui do setor de apoio, própria Associação Comercial de São Bento, né? Então, a Serraltense teve apoio dos parceiros aqui, dos outros fabricantes. Houve um movimento solidário. Solidário. Que eu sei, assim, que doaram madeira para reconstrução, né? Na época, as fábricas eram todas de madeira, né? E por isso, quando queimou tudo também, né? Então, foi reconstruído, alguns doaram madeira, alguns emprestaram maquinário para o meu avô começar novamente a trabalhar. Alguns cederam funcionários das suas empresas. Ah, não, ao contrário, desculpe. No período que queimou, então, alguns absorveram os nossos funcionários nas empresas deles e pagaram os salários naquele período, enquanto a empresa não estava trabalhando, né? E daí depois esse pessoal voltou, retornou. Devolveram os funcionários. Devolveram. Diferente do que acontece hoje. Hoje, muitas empresas costumam também, né, trazer os empregados de outras empresas para trabalhar com eles, mas não pelo mesmo motivo, né? Então, normalmente não devolvem mais. Mas esse é o mercado, né? E eu sei que lá, você já citou rapidamente, que a coisa foi evoluindo, né? E aí, em 1988, mais ou menos, pelo que você comentou, iniciou no mercado externo, né? Conquista de mercados importantes, né, Daniel? Como foi essa saga de conquistar mercado? Então, no início foi o mercado que veio até nós, né? Começou com agentes de exportação, começaram os importadores vir aqui. Você comentava comigo que também porque o mercado consumidor na Europa, principalmente, teve algum problema com guerra na época, alguma coisa, e que os fornecedores escassearam, alguma coisa assim? Isso, quase como está acontecendo agora também lá, né? De novo, temos essa guerra lá com a Ucrânia e a Rússia, né? Mas na época teve lá a guerra no leste europeu e lá eram os principais fornecedores de móveis e eles começaram a buscar o móvel brasileiro. E a Serraltense entrou nessa vibe, vamos dizer assim, né? De desenvolvimento ali dos móveis para exportação, passou por esse aprendizado. Era uma época difícil também, que o mercado interno estava em recessão. A exportação veio como uma salvação para a maioria das empresas aqui da nossa região. E aí foi uma experiência começar a produzir os móveis desmontados em caixas para o cliente receber, daí, né, vai em container, vai lá para a Europa, o cliente recebe, tem que montar os móveis lá, tem que desenvolver esquemas de montagem. Então, foram coisas bastante novas, né? Eu comecei na empresa em 92, então, bem o início da exportação, eu não trabalhava na empresa, eu ainda estava na época dos estudos ali, eu estudava em Curitiba. Em 92, quando eu vim para a empresa, aí a gente já estava exportando, então ainda atendia o mercado interno, ainda existiam móveis de embuia na época, em 92 até 96, por ali, e nós estávamos aumentando, no caso, a proporção de móveis destinados à exportação. E dali até hoje foi sempre crescendo e desenvolvendo, investindo em tecnologias, né? A gente recebeu lá também, né, perto de 92, os primeiros centros de usinagens, que eram máquinas que vieram também da Europa, né, máquinas italianas principalmente, centros de usinagem, otimizadoras de corte, depois furadeiras, e cada vez mais otimização, né, foi colocada nas máquinas, cada vez mais modernas, com mais eletrônica, mais posicionamento automático, ganhos de produtividade. E isso foi o que foi acontecendo nesse período aí, né, de desenvolvimento de exportações. Até hoje, o móvel de São Bento do Sul, São Bento do Sul é uma região bastante reconhecida, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como um bom e um fabricante de móveis de qualidade, que atende os requisitos e tem potencial, tem madeira, tem toda uma cadeia produtiva de ferragens, embalagens, tintas. Continua predominando a madeira maciça na exportação de São Bento do Sul? Sim, continua a madeira maciça aqui.
Aqui o nosso polo forte é a madeira maciça e as chapas também de madeira. A gente chama aqui do blockboard, né? Aham. Que são chapas de madeira maciça, mas que também levam uma lâmina de madeira de pinos como revestimento, né? Daí existe uma parte pequena aqui também dos móveis de MDF ou de outros materiais para exportação, mas a nossa produção regional aqui não é muito voltada para isso. Apesar até de termos uma fábrica da Arauco aqui de MDF aqui do lado, né? Do lado aí, né, em Pinhém, né? Exatamente, em Pienha, exatamente. Uhum. Mas acabou que também, então, São Bento do Sul acabou também se caracterizando por essa capacidade de trabalhar madeira com excelência, equipamentos de qualidade, aprendeu a exportar. Foi Exatamente, foi uma odisseia. exatamente. Foi um passo muito grande, realmente, né? Conquistar aí um mercado mundial, né? Nós chegamos a exportar a Serrotense Móveis até para Nova Zelândia. Meu Deus. Eu vi aqui nas informações que eu capturei para embasar a nossa entrevista, né? A Serraltense, Certo? propriamente, exporta para França, Alemanha, Inglaterra e Nova Zelândia. Exato. Entrou Holanda, Nova, eu né? coloquei ali porque é estranho, né? Exportou para Nova Zelândia, né? Meu Mas Deus. sim, exportamos para lá. Uhum. Mas E olha, principalmente hoje Estados Unidos, né? O maior volume o atual hoje é para Estados Unidos. chegou a haver um momento, e eu lembro disso porque, de alguma forma, a gente viveu essa história do setor moveleiro desde 1981, em que São Bento do Sul praticamente voltou-se para a exportação, né? Algumas indústrias, Sim, inclusive, pararam de trabalhar o mercado interno. sim, também teve uma época de bastante recessão de mercado interno. Como também inverteu tudo aí recentemente, né, com o dólar abaixou bastante, a exportação se tornou inviável, né? O mercado novamente se movimentou, principalmente para os países ali da região da China, Indonésia, Vietnã, e nesse momento houve um crescimento do mercado interno. Foi onde cresceram muito as indústrias do Paraná, né, que trabalham com chapas, as indústrias do Rio Grande do Sul, e realmente aqui a região de São Bento sofreu bastante. Nós tivemos perdas aqui de praticamente 50% dos empregos de todas as empresas, e posso, acho que, dizer que uns 50% do número de empresas também reduziu por esses motivos aí, né? Não conseguiu se readequar para o mercado interno, uma planta direcionada à fabricação de móveis de madeira maciça, que não era o mesmo, não tinha o mesmo apelo de vendas, então acabou ficando para trás. E agora que começou a recuperar de novo, após pandemia aí, que começou a crescer mais a exportação novamente. E o mercado interno não mostrava muita capacidade, talvez até capacidade financeira, né, o consumidor, para absorver móveis de madeira maciça, que certamente, pela própria matéria-prima, são mais caros, mais valorizados do que o móvel de painel, Daniel? Isso também contribui? Eles também, porque o móvel de madeira maciça ele acaba se tornando mais caro, porque ele agrega muita mão de obra na fabricação do móvel, né? Hoje, uma indústria de móveis de chapa, eu acredito que os números giram em torno de 6 a 8% o custo da mão de obra no produto, né? Quando o de móvel maciço fica em 20, 22%, né? Ou seja, 5 vezes mais, vamos dizer assim, o custo da mão de obra. Isso acaba encarecendo realmente o móvel e o cliente acaba tendo uma opção bem mais econômica, né, no móvel de chapa e acaba optando, né? Então, o grande volume do mercado foi realmente móveis de chapa, de MDF, de aglomerado, né, revestido. Ok, faz parte. É, Mas vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa? Eu vamos? gostaria de falar um pouquinho com o Daniel do seu engajamento, né, e a sua atuação no âmbito do associativismo. O Daniel é uma pessoa, como eu falei na apresentação, engajada no setor moveleiro, né, e passou por muitas coisas. Como foi a sua passagem pelas várias entidades locais que você conduziu,
regionais, atuação no governo do estado, no governo municipal, né? Até o desafio maior de presidir a Abimóvel, a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, Daniel. Você é um exemplo de empresário engajado, né? Que não tem medo de dar cara para bater também, né? É verdade, alguém tem que fazer, né? Mas é que assim, Perotti, eu gosto do associativismo, isso sempre teve em mim, assim, né? Desde de novo eu participava de agremiações na escola, enfim, né? E desde que comecei a trabalhar na empresa, no setor moveleiro aqui, eu procurei participar das entidades. Então, comecei na Arpen, que era uma pequena associação regional aqui, na verdade, até o nome Arpen é a Associação Regional das Pequenas Empresas do Mobiliário. Quando fundaram, eram pequenas e acabaram depois até crescendo, hoje nem são tão pequenas assim. Comecei a participar das reuniões, discutir, eu sempre achei muito importante a troca de ideias, informações entre os empresários, né? E aí me colocaram numa lista para ser futuro presidente. Eu era o último da lista, né? Então eram 5. Eu pensei, não, mas daqui a 5 anos, isso não tem, pode colocar meu nome aí, né? Mas passou tão rápido, eu acabei já assumindo daí a presidência da Arpen, mas aí já com os 5 anos de vivência, né, na entidade, já tinha um conhecimento de participação nas diretorias e tal. Passamos daí por esse ano de presidência e, na sequência, daí eu fui convidado a ser o presidente do Sindusmóvel, né, que é o sindicato aqui de São Bento do Sul e Campo Alegre, né, das indústrias do mobiliário e da construção civil. Então, ali um mandato de 2 anos também, frente ao Sindusmóvel. Aí os desafios já eram outros, né, entra uma negociação já mais, você já vai participar também com a Fiesc, né, com a federação, ou seja, já é uma entidade que já é filiada a uma federação. Também vai negociar com o sindicato laboral, a CCT, os valores, né, da negociação de valores salariais, cláusulas contratuais. Então, também um aprendizado que você vai adquirindo ao exercer essa função, né? Também, junto a nós aqui, os presidentes do sindicato, normalmente acabam ficando também como presidentes da feira. E comigo não foi diferente. Também daí assumi uma edição da Móvel Brasil. Não lembro qual o número da edição que foi, mas a gente fez aqui, participamos, né, de várias comissões e também de uma como presidente da Móvel Brasil, onde eu diria que também foi um aprendizado, né, diferente das entidades, porque aí é quase uma ação mais comercial, né, do que de associativismo, mas foi muito válido também essa experiência, essa participação. E, por fim, acabei aí sendo convidado a assumir a Abimóvel. E aí alguns dizem, mas você acho que não sabia realmente o que você estava pegando, né? E eu acho que eu não sabia mesmo. Eu lembro a época, né, Daniel, que a Abimóvel passava por um momento muito dramático da sua própria existência, Dramático. né, Daniel? Exatamente. E ali foi passado ali, então como se resumiu lá? Daí acabei aceitando um mandato de 3 anos e pelo andar assim da recuperação e tal da entidade, acabamos meio que obrigados a aceitar um segundo mandato para finalizar todas as ações que precisavam ser feitas. Então, acabei ficando 2 mandatos de 3 anos, né? Total 6 anos frente à entidade. Os primeiros anos foram realmente de reconstrução, né? Ações de gestão, redução dos custos, uma readequação. A Bimóvel tinha um escritório em Brasília, um escritório em São Paulo, funcionários, e ela era deficitária, não tinha, por ter passado por uma situação bastante delicada nas gestões anteriores, perdeu muita credibilidade e não tinha muitos associados. E aí a gente começou um trabalho de aproximação, primeiramente com os sindicatos, para poder aproximar também com as empresas, mostrar o problema e falar da importância da Bimóvel e da importância de ter associados, de recuperar essa entidade para poder trabalhar em prol do setor. Nesse ponto, quero ressaltar que tivemos um apoio bem importante aí da tua empresa também, né, da revista.
fomos parceiros, né, na verdade, é divulgação, verdade. Em várias várias ações, né? Sim, sim, isso aí foi bastante importante também para a Bimóvel. Até agradeço aí mais uma vez aí o apoio que recebemos. Passado um primeiro momento de recuperação, fomos mais para ações, realmente. As primeiras ações, até elenquei aqui, medidas estratégicas, né? Criamos o projeto Minha Casa Melhor, junto com o governo federal, né? Que era um crédito que as pessoas recebiam para comprar eletrodomésticos, linha branca e também móveis para as casas, né? O pessoal do Minha Casa Minha Vida, eles tinham esse crédito do Minha Casa Melhor, que a Bimóvel participou. Trabalhamos com negociações de redução de alíquotas de IPI, alíquotas de INSS, também na questão da desoneração da folha, né? Na inclusão do setor moveleiro na época, bastante importante. Durante muitos anos o setor ficou desonerado, né, da folha de pagamento. Ficou. E foi uma medida muito importante na época para as empresas de exportação. As do mercado interno não tiveram um reflexo tão grande, mas para quem exportava, e na época estava ainda com $1 a 3, a 2,80, foi uma medida que teve bastante impacto nas finanças da empresa, no resultado, né? Também outra ação que a gente fez foi junto ao programa Brazilian Furniture. Esse é um caso bastante interessante da Bimóvel, Perotti, porque desse projeto que saiu o problema da Bimóvel, né? A gestão que não houve gestão, né, do projeto, o projeto acabou tendo desvios, teve funcionários da Bimóvel São Paulo que acabaram, temos até processos, enfim, em cima disso, mas pouca coisa conseguiu se recuperar. Mas o que, graças a Deus, conseguimos recuperar foi a imagem da Bimóvel perante a Apex Brasil. Éramos um projeto que estava condenado a ser cortado, né, dos vários projetos setoriais que a Apex tinha, pela má gestão, por não apresentar resultados, mas nós começamos a buscar empresas, e na época ainda tínhamos 30 e algumas empresas, 32 ou 33, que estavam no projeto, e hoje já passam de 100 empresas que estão participando do projeto. E de projeto que tinha um orçamento de 1,5 milhão para 2 milhões, que quase sendo cortado da Bimóvel, hoje ele já tem um orçamento acima de 10 milhões de reais para cada biênio de projeto, né? Mas o que mais assim nos deixa contentes é que a Bimóvel, de estar na lista dos que seriam cortados, hoje ela virou um modelo de projeto setorial. A gente várias vezes é citado dentro da Apex para outros setores, olha, vocês têm que fazer como a Bimóvel está fazendo. Veja só. Então, isso nos deixa bastante felizes com esse resultado, sabe? De dar essa virada ali. Claro, foi com muito apoio, muito trabalho, destaco o trabalho da nossa diretora executiva, a Cândida. Ela tem grande parte, né, dos méritos de conquistar isso, que ela está à frente hoje ainda, né? Já terminei o meu mandato, já teve o mandato agora da Maristela, que já terminou, agora nós temos o presidente Irineu no primeiro ano de mandato, e o projeto vem crescendo, né? Então, já são 10 anos de projeto que ele veio crescendo aí e ajudando as empresas exportadoras, né? Então, o maior orgulho, acho que hoje da Bimóvel foi ter mudado a cara da Bimóvel frente ao governo federal, frente à Apex, né? E frente principalmente aos associados, né? Às empresas fabricantes de móveis, né? Isso é o que pode se chamar, né, Daniel? Fazer de um limão uma limonada, né? Quando se assumiu, o azedo da coisa era justamente o Brazilian Furniture. Exatamente. Esse era o problema. E se nós não tivéssemos recuperado o projeto, a credibilidade, provavelmente não teríamos mais a Bimóvel hoje. Porque o projeto é a maior ação que a entidade tem, né? É o que mais engaja as empresas. O que mais ela pode dar de reciprocidade para os seus próprios associados, né? Exato, o melhor produto que a Bimóvel tem, né? Ela ajuda principalmente a parte comercial das empresas, né? Com ações, exposição em feiras,
rodadas de negócio, tanto no exterior como rodadas nas feiras nacionais também, trazendo importadores para participar, para conversar diretamente com o fabricante, né? Temos cada rodada de negócio, às vezes gera 5 milhões ou 10 milhões de dólares em negociações no dia mesmo ali, sabe? Bem interessante esse projeto. É E também interessante. trabalhamos com mais coisas, né? A Bimóvel também trabalhou na criação dos anexos da NR12, né? Tão preocupante para as empresas que acabou ficando meio de lado esse assunto, e quando eles vieram para fiscalização, tivemos que correr atrás. Então, a Bimóvel encabeçou também, contratou profissionais, escreveu os anexos, né? Tipo C, que a gente chama, e melhorou esse relacionamento, vamos dizer assim. Nós trabalhamos lá com uma comissão tripartite, né, entre governo, indústria e Ministério do Trabalho, para tentar viabilizar, né, o que estava acontecendo. Estavam fechando fábricas que com máquinas que, por exemplo, na Europa são aprovadas, aqui as regras eram outras, né? Mas conseguimos também trabalhar isso, né, em conjunto com a CNI, com a BIMAC. Eu acho que foi um grande trabalho também realizado pela Bimóvel. Dentro do período em que você esteve à frente da entidade, né, Daniel? Isso. Por isso você é um presidente inesquecível na Bimóvel. Opa! Eu diria assim, antes de nós prosseguirmos na nossa conversa, Daniel, pedir licença ao nosso entrevistado, a você, para lembrar que o nosso projeto Mobile Talks tem o apoio e o patrocínio das empresas BS Máquinas para Mobiliário, da Feira Formobile, que está ocorrendo agora no começo de julho, do dia 5 ao dia 8, no São Paulo Expo, no pavilhão do São Paulo Expo, a Colchões Castor, com 60 anos de liderança de mercado, a Kisafix, a marca da Kirin para o mercado moveleiro, e Corte Certo, software nacional de plano de corte. Já estamos nos encaminhando, de alguma forma, para o final da nossa programação de hoje, porém, tem uma outra faceta, né, do nosso entrevistado que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Daniel sempre mostrou-se um ativista, né, tanto para as causas do setor em que ele atua, que é o setor do mobiliário, mas também não se eximindo de ser um ativista político, filiado a partidos, dirigindo diretórios políticos, participando das administrações da sua cidade, do seu estado. Qual o futuro político que Daniel Lutz está buscando? Então, amigo, hoje eu também, como você já falou, eu já participei. Vou contar um pouco aqui também. Eu assim como falei que acho importante participar das entidades de classe, né, do seu setor, para desenvolvimento, para conhecimento, também acho importante a participação das pessoas na política. E eu acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje é de pessoas de bem ou que têm capacidade para isso de não se envolverem, né? Eu acho que isso é um dos maus da política brasileira, e acabamos sempre nas mãos dos mesmos. Mas, enfim, por isso que eu também me coloquei à disposição agora nessa empreitada. Eu já, há muito tempo, eu digo assim, que desde criança eu gostava também da política, né? Então, quando eu pude, que eu tinha já a idade, enfim, e condições de participar, eu me filiei ao partido político, na época o MDB, PMDB na época, né? Aqui de São Bento do Sul, fui militante, apoiador, e na eleição em 2013, onde o prefeito Fernando Turi, que foi eleito, ele me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de São Bento do Sul, e eu aceitei, porque acredito que é o que teria a ver comigo, né, o desenvolvimento econômico, a parte empresarial, né, a participação em entidades. E começamos a fazer um trabalho interessante aqui também, com as empresas locais, com o que poderia ser feito, com a busca de recursos para a cidade, tanto no estado como na capital Brasília. Depois passei dentro da prefeitura a ser assessor administrativo do prefeito, e acabei saindo para assumir um outro convite. Eu fui convidado em 2015 para ser secretário de Desenvolvimento Econômico adjunto do estado de Santa Catarina.
E aí eu acabei me mudando para Florianópolis e eu não fiquei muito tempo lá. Eu fiquei 7 meses na secretaria e acabei aí voltando para São Bento. Não estava me realizando com o trabalho que as minhas expectativas, né, frente à secretaria. Acabei voltando também para cuidar um pouco melhor, assim, mais de perto aqui da empresa. Nós estávamos numa situação também não tão boa, né? Precisávamos mais dedicação e abri mão, então, do cargo lá e voltei para São Bento do Sul. Mas, nesse tempo, eu também tinha assumido o partido, eu estava como presidente do partido e fiquei por também 2 mandatos. Fiquei 4 anos presidente do partido aqui em São Bento. E quando terminou meu mandato, um pouco desmotivado e desiludido com a política, eu acabei deixando o PMDB. Eu me desfiliei, né? E eu tinha decidido de não ser mais um atuante político. E aí acabei conhecendo o Partido Novo, que hoje estou fazendo parte do Partido Novo. Estou aqui no diretório de São Bento do Sul, sou filiado já desde 2019. E coloquei meu nome à disposição hoje para tentar uma vaga na Câmara Federal. Então, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Gostei dos valores e das regras, né, da forma como o Partido Novo vem trabalhando, principalmente em relação ao fundão, né, não usar esse dinheiro. Achamos que é uma quantidade muito alta de dinheiro que poderia ser usada para os fins que o governo deveria ter, e que as candidaturas devem ser bancadas por quem realmente quer ser candidato. Ele tem que se autossustentar, fazer a sua candidatura, a sua estratégia, né? Os valores também, né, que a gente tem, como o indivíduo em primeiro lugar, a liberdade. Não que a gente seja um defensor da liberdade, é que a gente vê que pelos números, os países que têm mais liberdade são os que estão melhores, né? Então, uma razão já verificada, né? A gente sabe, os países com liberdade, eles têm melhor índices, indicadores de vida, melhor renda, melhores oportunidades, mais emprego. A gente defende que as pessoas sejam responsáveis aí pela sua renda, que não fiquem dependendo de governos. Defende desenvolvimento realmente, né? Que quem queira ser empreendedor tenha condições realmente de abrir uma empresa, porque hoje tem que ser meio maluco para querer empreender ou abrir uma empresa no Brasil, né? Com tanta burocracia e tanta dificuldade, né? O que o Então é setor isso, pode eu estou esperar agora... o que o setor pode Oi? esperar do deputado Daniel? Vamos torcer para que seja eleito, né, Daniel? Opa, vamos lá, né? Vai A defender o setor campanha moveleiro também? também. O setor, né, o desenvolvimento econômico, comércio, indústria, de uma forma geral, sempre foi a minha bandeira. Eu acredito que sempre que tivermos que defender o setor moveleiro como parte do setor também, né, uma das principais bandeiras, né? E eu até acho que o setor moveleiro ele é muito pouco representado, né? Como a gente pode ver lá em Brasília, se você falar que tem a bancada ruralista, ela é praticamente a metade dos deputados lá, dos 513, a metade é ligada ao agroindústria, né? Por isso chama a bancada ruralista, ela é forte. E a moveleira, ela praticamente não tem. Temos alguns deputados, eu senti assim na época, quando a Bimóvel, a dificuldade de achar os deputados que pudessem nos representar, nos apoiar em momentos críticos, assim como reduções de IPI, desoneração da folha, NR12, esses assuntos que a gente conversou há pouco, né? Dificilmente a gente ganhava apoio lá, então tinha que ter bastante Não tinha convencimento. deputados com identidade com o setor? Exatamente. Então, Ou poucos, né? Eu lembro que sempre tem alguns, né? poucos. Chega a existir uma pequena bancada, né? Mas é muito... Nós acabamos criando. Teve uma época que teve uma frente parlamentar, mas não só do moveleiro, era móvel, couro e calçados, né? Ah, eu lembro disso, E é verdade. ali a gente conseguiu juntar um grupo um pouco maior, unindo 3 setores, o que também é uma estratégia interessante, né? Um setor sozinho nunca consegue. Eu acho que a união sempre vai ser vai trazer mais força, né, para os pleitos. Então a gente fez
essa frente parlamentar e acabou tendo uns resultados melhores, né? E é isso, vocês podem esperar de mim realmente essa função, defender a indústria, defender a liberdade, né? Fazer o certo, né? Acho que esse é o principal propósito que eu tenho colocado aqui como bandeira, né? Claro, precisa ser olhado para a educação. Um dos valores do Novo é a visão a longo prazo. E, para mim, educação é o que resume isso, né? O que a gente plantar hoje em educação, melhorar, daqui 20, 30 anos você vai estar colhendo, né? O que não foi feito há 20, 30 anos atrás é o que a gente está colhendo hoje. Então, principal é isso, educação, infraestrutura, saúde, são bandeiras, né, que o deputado precisa também estar atento, estar defendendo, vendo quais leis estão sendo criadas, e a desburocratização também, de uma forma geral, não só para o moveleiro, mas para todas as empresas, né, tentar facilitar a vida do empreendedor. São essas bandeiras, essa é a política, é o mandato, vamos dizer, pretenso mandato aí de um pretenso deputado federal. Muito bem. Antes de encerrarmos, né, Daniel, gostaria de lhe pedir para também falar um pouco, voltar a encarnar o dirigente de empresa, né? Nós estivemos recentemente com a realização de uma Móvel Brasil, né, aí em São Bento do Sul, agora no mês de junho. Tivemos a notícia de que uma nova versão da feira é possível que se realize o ano que vem, em Balneário Camboriú, com uma outra configuração. Gostaria que o Daniel falasse um pouco e também falasse, para nós finalizarmos, um pouco sobre a Serraltense, né? Como está o mercado, o que podemos esperar do mercado interno e do mercado externo. Certo. Bom, vamos por partes então, né? Realmente tivemos essa última Móvel Brasil, como a gente conversou há pouco também, antes, né, da entrevista. Eu não participei ativamente lá do evento, né? Eu tive no primeiro dia, e eu não tive na feira. Mas os números da feira, eles foram muito bons. A gente teve recentemente uma reunião pós-feira lá no sindicato, onde eles apresentaram os resultados e as observações, os comentários realizados em relação à feira, que realmente os expositores gostaram bastante, tiveram bons negócios, os clientes também que vieram gostaram dos produtos apresentados, então realmente foi mais uma edição de sucesso da Móvel Brasil. O que nos deixou mais confiantes ainda, há um projeto, dá um start em um projeto que agora já existe, né? Vai acontecer, não é mais uma ideia, já estamos trabalhando para que aconteça, já assinamos o contrato com o Centro de Eventos lá de Camboriú, né? E já existe agora a Feira Móvel Brasil Camboriú. Não sei se vai permanecer esse o nome ainda, né? Então tem alguns detalhes para acertar. Mas sim, é uma feira que já foi lançada, já está com bastante procura. Nós já temos mais de 50% do espaço já reservado, não negociado ainda, porque ainda não se abriu assim as negociações. Estamos formatando o layout da feira ainda, né? Mas ela vai acontecer. Ela acontece ano que vem, né? Em maio de 2023. Nessa excelente cidade aí, que é Camboriú, né, uma das melhores cidades, com infraestrutura, com rede hoteleira, com aeroportos próximos, né, deslocamento, um pavilhão moderno, ele inaugurou esse ano, né, começaram os eventos esse ano, então vai ser a expectativa de um grande evento aí para o setor. E o mercado? Para Serraltense... Oi? E o mercado em geral, como é que está? Então, o mercado em geral, a gente vê que o ano passado ele foi atípico, um ano muito bom. O mercado ele estava totalmente comprador, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. O que você conseguisse produzir estava vendido. Isso até me deixou um pouco preocupado na época, e essa preocupação realmente demonstrou que realmente existia um pouco de fundamento nisso. Disse, olha, o pessoal está se estocando, estão acreditando que essa venda vai acontecer para sempre, né? Porque o que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas deixaram de viajar, que é uma das primeiras, na intenção do gasto do dinheiro, viagem sempre está à frente da compra de imóveis para sua casa, né? E se inverteu, principalmente nos Estados Unidos e aqui no mercado interno também, né? O pessoal estava comprando tudo, eles foram para a internet, as vendas de e-commerce subiram muito, né?
e principalmente os compradores lá de fora que tinham o mercado, já uma plataforma de e-commerce mais desenvolvida, foram os que mais sucesso tiveram. Mas começaram a comprar tanto, e aí a coisa começou a mudar, né? Começaram a abrir as portas de novo, o mercado, né? Os restaurantes, as casas... Estimular a viagem novamente, né? Exato, e as viagens. E aí o dinheiro começa a ter as suas preferências, né? Qual é a preferência das pessoas? Hoje, o mercado está mais competitivo. Existe o mercado, né? Ele não está parado, mas ele está bem menor do que foi ano passado. No mercado interno, ele reduziu, mas continua tendo, né? A procura, a venda. Já na exportação, a situação está um pouco mais crítica, porque com essa compra tão grande no ano passado, a maioria dos clientes estão com os depósitos cheios. E com a venda diminuindo, eles têm estoques para 2, 3 meses de entregas. Isso acaba gerando que eles não estão comprando agora, né? Não estão repondo estoques. Então, da gama de produto deles, apenas os que giram mais e acabam diminuindo de estoque, só estão repondo aqueles produtos, né? Os outros, que não tem uma venda tão grande, ela está quase zerada, tá afetando um pouquinho. Então, acredito que vai ter um momento aí de um pouquinho de turbulência aí de mercado nos próximos meses, acho que até outubro ainda a gente deve sentir alguma dificuldade aí de mercado, tanto aí no mercado interno quanto no externo. Muito bem, eu queria agradecer ao Daniel, nós estamos finalizando mais uma Mobility Talks dessa série de 2022. Da nossa parte, esperamos ter contribuído para o crescimento, esclarecimento e desenvolvimento da indústria movereira, na missão que a revista Mobile assumiu há 41 anos, quando circulou a sua primeira edição. Eu quero agradecer de forma muito especial ao nosso convidado, Daniel Lutz, pelo esforço de estar disponível para a conexão que estabelecemos. Deixo o espaço para as suas considerações finais, o seu tchauzinho para o nosso público, Daniel, por favor. Tá bom. Se quiser deixar um conselho, se quiser deixar um chamamento político, fique à vontade. Vou deixar o meu número aqui. Não pode ainda, né? Ainda é cedo, não posso. Eu nem tenho número ainda, né? Mas eu quero agradecer, Perotti, aí a oportunidade. Eu fico bastante feliz de ter sido convidado aí por você para nós participar aqui, poder contribuir um pouquinho aí com a nossa experiência, fazer nesse tom informal essa conversa. Eu acho muito válido. Eu também gosto de assistir as outras entrevistas que vocês têm e outros, vamos dizer, podcasts, enfim, de pessoas que colocam à disposição aí dos outros seu conhecimento, conseguem, de certa forma, compartilhar isso, né? Agradeço bastante pela oportunidade. Parabenizo vocês também pelos 41 anos. Obrigado. Né? Nesse ano já é uma história também, né, Perotti? Verdade, não é pouca coisa, né? Uma empresa 41 anos. Então, seria isso. Agradeço aí essa oportunidade de poder estar aí conversando contigo e com quem está nos assistindo aí também. Tá bom. Obrigado de novo ao Daniel Lutz. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz, cuidem de sua saúde e até a nossa próxima, nosso próximo encontro. Obrigado a todos.